Olá, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com Ana Júlia, Andressa, Ariane, Beatriz Vitória, Érica, Fernanda, Ícaro, Juliane, Laura, Radassa, Lohane, Luiz Gustavo, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Giovana, Maria Luísa, Maria Zilda, Miguel, Nayara, Pedro Henrique, Esther, Taline, Walter, Vinícius e Vitor. Bem, eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam seguindo as orientações das nossas autoridades de saúde, que é lavar as mãos constantemente, usar máscaras ao sair de casa, evitar ao máximo que puder sair de casa. E eu espero que tudo isso passe o mais rápido possível, né, para que nós possamos voltar à dependência da escola. Enquanto isso não chega, eu vim aqui hoje fazer uma breve aula para vocês, falar um pouquinho, né, sobre um tema muito interessante, que são os jogos e as brincadeiras. Então, vamos começar? Bem, pessoal, então, essa aula é de educação física, né? Eu sou a Prolene, como todos sabem, e essa aula está para o pessoal do 6º ano. Vamos falar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, certo? Os jogos e as brincadeiras existem, né, desde os primórdios, há muito tempo, né, e que se tinha essa prática, né, de jogar e de brincar. Existem jogos que são considerados de competição e outros que são considerados de cooperação. Eu solicitei, inclusive, para vocês uma pesquisa e quem fez a pesquisa provavelmente vai estar se lembrando mais ou menos do que significa. Dentro dos jogos de competição, nós temos os jogos de competição individuais e os coletivos. Vamos falar agora um pouquinho sobre os jogos de competição. O principal objetivo do jogo de competição é a vitória. Ele pode ser jogado a partir de 2 pessoas, que é o caso do jogo de competição coletivo, e por uma pessoa, que é o individual. Os jogos de competição coletiva. Bem, como eu falei agora há pouco, né? Os jogos de competição coletivo, sua prática demanda a participação de 2 ou mais pessoas por equipe, em oposição, né, a uma equipe rival. Já os individuais, só há um competidor, onde uma única pessoa compete contra outro ou outros adversários. Apenas um competidor, né, ele por si só é responsável pela sua vitória, pelo seu resultado. Vou citar para vocês alguns exemplos de jogos de competição. Jogos de competição, nós temos, por exemplo, o baleado, o futebol, o futsal, que é o futebol de salão, o handebol, o vôlei, o basquete. Esses são os jogos de competição, porém são os coletivos. E os jogos de competições individuais, nós temos como exemplo a natação, a corrida, temos o ping-pong, o xadrez, a luta, certo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre os jogos de cooperação. Nos jogos de cooperação, todos brincam, e brincam apenas pelo simples prazer de brincar. Nos jogos de cooperação, não há um vitorioso específico. Todos brincam e jogam com o único objetivo de se divertir. Nos jogos de cooperação, todos ganham, certo?
eu vou citar para vocês alguns exemplos de jogos de cooperação. Exemplos de jogos de cooperação, nós temos as brincadeiras de roda, a gangorra, a correntinha, o pega-pega, o cacique, esconde-esconde, pula-corda, certo? Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os jogos populares. Bem, os jogos populares traz consigo a manifestação cultural de um povo, de determinado povo, ou de uma determinada época. Os jogos populares também têm regras que variam de um lugar para outro. Muitas vezes, um determinado jogo que é conhecido por muitos muda algumas regras de uma região para outra ou de uma época para outra. Como é o caso do baleado, né? Além de mudar algumas regras, ele também pode mudar de nome. Por exemplo, o baleado em alguns lugares ele é chamado de baleou, é chamado de queimado. Eu mesmo na minha infância conheci como baleado. Uma outra característica dos jogos populares, né, quando a gente diz que ele vem de uma época para outra, é que nós aprendemos e passamos, né, para os nossos filhos. Aprendemos com os nossos pais ou nossos avós e passamos para os nossos filhos. Não sei se vocês se lembram, né, que eu passei há um tempo atrás, antes da quarentena, uma entrevista para ser feita com os pais ou avós de vocês, para a gente saber um pouco das brincadeiras que eram brincadas naquela época. Então, elas foram passadas para nós e às vezes a gente muda um pouquinho uma regrinha ou outra, mudamos também o nome, mas não deixa de ser aquele jogo, né, que foi nos ensinados pelos nossos antepassados. Bem, esse assunto, ele é breve, é um assunto rápido, objetivo, fácil, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, do que eu quis falar aqui agora para vocês, do que eu quis ensinar para vocês, do que eu quis passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vai estar disponível para vocês o meu e-mail e peço que vocês entrem em contato comigo, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Por enquanto, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade no diário, no módulo, volume 1, página 11, 12 e 13, no volume 1 do módulo. Vocês vão responder essa atividade e na próxima aula nós vamos corrigir. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, certo? E continue se cuidando. Tchau, tchau.